Feliz sábado, igreja. Deus seja louvado por mais esse dia, pela oportunidade de estar com vocês para partilhar a palavra de Deus. Quero me unir também em louvor a Deus pela vida do Clube de Desbravadores. Parabéns a vocês, os valdenses. Eu estava conversando um pouco ali com os juvenis, os adolescentes que estavam ajudando a recolher as ofertas. Fui perguntando a cada um que iriam fazer, e já estavam ali todos sabendo que estavam sonhando em fazer para a vida. O clube tem sido uma bênção na vida da igreja. Minha esposa é diretora de clube, mas de aventureiros há alguns anos, e eu vejo a paixão como ela se dedica. Para vocês terem uma ideia, um dos lugares mais fortes do mundo em que os desbravadores atuam é na divisão sul-americana. Alguns dados para vocês: 29% dos clubes de desbravadores do mundo inteiro estão na divisão sul-americana. 15% dos desbravadores do mundo inteiro estão na divisão sul-americana. Um dos lugares mais vivos e fortes em que os desbravadores atuam é aqui. Mas a informação mais importante que eu queria passar para vocês sobre o clube é que foi feita uma pesquisa o ano passado sobre os adolescentes que se afastaram da igreja. E a igreja está tendo muito cuidado, estudando a fundo por que isso está acontecendo. Muitos adolescentes se afastando da igreja. Mas os meninos que estavam e meninas que estavam no clube, foi 10 vezes menor a saída da igreja dos que estavam no clube e dos que não estavam no clube. Então, os adolescentes que participavam do clube dos desbravadores saíram 10 vezes menos da igreja do que os que estavam sem clube de desbravadores. Então, a maior função do clube de desbravadores é fazer com que os meninos e meninas nessa idade possam permanecer pertinho de Jesus. Eu acho muito bonito quando a igreja acha bonito o clube, acha uma bênção o clube, mas eu já vi muitas igrejas que achavam bonito o clube, achavam uma bênção o clube, mas não se envolviam de verdade com o clube. Então, eu quero fazer um desafio a vocês: se envolva com o clube de desbravadores, de todas as maneiras possíveis, todas as maneiras. E a maneira mais fácil é procurar o diretor do clube e dizer assim: em que é que eu posso ajudar vocês? É simples. E sempre, eu nunca vi um clube de desbravadores que alguém perguntasse isso para o clube e o diretor, o conselheiro, o secretário, o vice-diretor do clube dissesse: não, pode ficar tranquilo, não precisamos de ajuda nenhuma. Sempre o clube está precisando, porque é algo muito vivo, e tudo que é vivo dá trabalho. Então, eu quero desafiar vocês: orem pelo clube, mas também apoiem e se envolvam com o clube. Não adianta muita coisa achar o clube uma bênção e achar o clube lindo. Além disso, você deve arregaçar as mangas e se envolver com o clube. Eu faço esse apelo a você: se envolva com essa bênção que tem ajudado a igreja a fazer com que esses meninos permaneçam na igreja. Abra sua Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Gênesis capítulo 1 é o tema que vamos estudar hoje. Permaneça com a Bíblia aberta em Gênesis. Vamos ler algumas passagens do livro de Gênesis capítulo 1. Antes de lermos, feche seus olhos e mais uma vez vamos falar com Deus. Oremos. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar na Tua casa, muito obrigado pela oportunidade de abrir a Tua palavra, mas acima de tudo, muito obrigado pela perspectiva que temos de que o Espírito Santo está conosco e quer falar ao nosso coração. Para isso, Santo Deus, precisamos da Tua ajuda para manter-nos quietos, atentos, e para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e possamos perceber o Espírito Santo andando entre os bancos da igreja, na galeria, desejoso de falar ao coração daquelas pessoas que estão aqui, não porque tem o costume de vir para a igreja, mas o Espírito Santo quer falar com aquelas pessoas que querem de maneira clara e poderosa ouvir a Tua palavra essa manhã. Eu sou apenas um instrumento falho, humano, que talvez necessite mais ouvir do que falar, mas eu te peço por Tua graça e misericórdia que o Senhor use a minha voz, mas que cada pessoa essa manhã tenha a certeza de que ouviu a voz de um homem, mas que a palavra veio de Deus. Então fala ao nosso coração, Santo Deus, de maneira clara e poderosa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 1, versos 27 em diante. Diz o seguinte:
Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto e que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Viu Deus que tudo o que tinha feito era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. Se você quiser entender o propósito de Deus para a tua vida, você tem que vir para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Gênesis 1 e 2 é o projeto original e oficial de Deus para a vida do ser humano. O que está em Gênesis 1 e 2 não é a respeito da família de Adão e Eva. O que está em Gênesis 1 e 2 é a respeito do plano de Deus para a tua família também. Então, se você quiser saber qual é o propósito de Deus para o teu casamento, não olha para um casal mais ou menos feliz e diz assim: ah, como eu queria ser feliz, pelo menos como aquele casal. O sonho de Deus para você não é um casamento mais ou menos. O sonho de Deus para o teu casamento é o sonho que Ele tinha para o casamento de Adão e Eva em Gênesis 1 e 2. E Deus nunca desistiu desse sonho. Se você quiser saber quão feliz Deus sonha que você venha a ser, não olha para uma pessoa mais ou menos feliz e diz assim: ah, como eu queria ser feliz, pelo menos como aquela pessoa. Porque o sonho de Deus para você não é ser mais ou menos feliz. O sonho de Deus para você sempre foi a felicidade que Ele planejou que Adão e Eva tivessem em Gênesis 1. É por isso que nesses versos que você leu, a palavra que mais se repete é a palavra todo e toda, todo e toda, todo e toda. Deus diz assim: eu criei vocês para a plenitude. Eu criei vocês para tudo, para a grandiosidade. Todas as árvores, todas as plantas, todos os animais, Deus criou e deu para quem de presente? O que é que a Bíblia diz? Quem criou tudo? Me ajudem. E Ele deu quanto para Adão e Eva de presente? Tudo. Você acabou de ler: todas as árvores são de vocês, todos os frutos são de vocês, toda a vida. Só que isso aqui é apenas um resumo da plenitude para a qual Deus criou Adão e Eva. Não era apenas todas as árvores e todas as plantas, era toda a paz, toda a felicidade, toda a vida. Tudo que Deus criou, Deus deu para quem de presente? Para Adão e Eva, e em consequência para os seus descendentes. E Adão e Eva poderiam se considerar donos do mundo, donos do planeta inteiro. E aí você tem que fazer uma pergunta: como é que alguém consegue ser dono do planeta inteiro e viver em paz? Imagine Deus dar tudo para você como deu para Adão e Eva. Tudo, todo o planeta Deus dá para você. Se nós que temos tão pouco, somos tão confusentos, imagine se tivéssemos tudo. Mas Deus deu tudo para Adão e Eva e eles viviam em paz, concordam? Nesse momento Adão e Eva viviam em paz, mesmo sendo dono de quanto? De tudo. Então você tem que fazer uma pergunta: como é que alguém consegue ser dono do planeta inteiro e viver em paz? Porque eu acho que vocês concordam comigo que Adão e Eva não viviam brigando. Adão dizendo assim: não, senhora Eva, aquela árvore ali é minha, não é sua não. Será que eles brigavam por isso? Não, senhor Adão, aquele passarinho ali Deus deu foi para mim, não é seu não. Eles eram donos de tudo e viviam em paz. Por quê? Como é que alguém consegue ser dono de tudo e viver em paz? A resposta está no texto bíblico. Quando o texto bíblico diz assim: eles eram a imagem e semelhança de quem? Aqui está a resposta. Então, se alguém perguntar assim: como é que alguém consegue ser dono de tudo e não criar confusão? A resposta é: se ele for a imagem e semelhança de Deus, ele consegue ser dono de tudo e viver como? Essa é a explicação bíblica. Mas Satanás começou a espalhar no universo que essa não era a verdade. Ele começou a dizer: eu sei porque Adão e Eva não vivem brigando. Eu sei porque eles vivem em paz. Eles vivem em paz porque eles são escravos da vontade de Deus.
Satanás começou a espalhar no universo que Adão e Eva eram obrigados a fazer o que Deus queria, que eles não tinham a possibilidade de discordar de Deus, que eles eram escravos do bem ou escravos da vontade de Deus. E mesmo sendo do bem, ser escravo não é coisa de Deus. Então, para mostrar para o universo inteiro que era mentira de Satanás, que Adão e Eva eram livres, que eles poderiam discordar de Deus, aconteceu o que está no capítulo 2, verso 16. Olha o que diz aí. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás como? Livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. O livro História da Redenção diz que essa árvore não seria deixada para sempre no jardim, era apenas por um tempo, para mostrar para o universo inteiro que Adão e Eva eram o quê? Livres, que eles poderiam discordar de Deus, que eles poderiam fazer uma coisa que Deus não queria. E naquele momento, o que é que Deus não queria? Me ajudem, o que é que ele não queria naquele momento? Que eles tocassem na árvore. E Satanás começou a dizer: é mentira de Deus. E Deus disse assim: então está aqui a prova de que eles são livres. Adão e Eva, não toquem nessa árvore. No capítulo 1, eles poderiam tocar em quantas árvores? Todas. Poderiam comer do fruto de quantas árvores? Todas. Mas no capítulo 2 eram todas menos? Não era uma prova aparentemente fácil? Imagina quantas milhares de árvores existiam no jardim. Imagina quantos milhares de frutos existiam no jardim. Poderiam tocar em todos, fazer piquenique sobre todas as árvores, menos uma. Mas aí nós conhecemos a tragédia do capítulo 3, a partir do verso 1, que diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse à mulher: foi assim que Deus disse que você não pode tocar em nenhuma árvore? Respondeu a mulher: do fruto das árvores podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é mentira de Deus, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Pastor, o que é que essa história toda tem a ver comigo? Irmãos, o tempo passou, mas a maneira como Satanás tenta destruir a nossa vida permanece a mesma. O mesmo argumento usado em Gênesis 1 e 2 e 3 é o mesmo argumento que Satanás usa hoje para nos destruir. Qual era o argumento aqui? O argumento era o seguinte: Eva, não adianta ter todas as árvores do jardim enquanto você não tiver esta aqui. Eva, não adianta comer de todos os frutos do jardim enquanto você não comer desse aqui. Você só vai ser completa, você só vai ser feliz, você só vai ser plena, você só vai ser completamente realizada quando você tiver tudo, inclusive o que Deus disse que você não deveria tocar. Então o argumento era: o que Deus dá não basta, o que Deus diz que você deve tocar não é completo. Você só vai ser completo quando você tiver tudo, inclusive o que Deus disse que você não deveria tocar. O argumento continua o mesmo. Há 15 anos atrás eu casei. Deus me deu uma esposa e Deus disse assim: olha, essa é a tua companheira para a vida. Você vai ser completo com ela, você vai ser feliz com ela, você vai ser realizado com ela. Mas todo dia Satanás diz para os homens casados: é mentira de Deus. Você só vai ser completo de verdade quando você tiver aquela outra mulher que não é a sua esposa. Só o que Deus deu não basta. É o mesmo argumento, não há diferença. Mudou apenas o formato, não é mais uma árvore. Agora ele ampliou mais. Mas o argumento permanece o mesmo. O que Deus deu não basta. Toda semana Deus nos dá a vida. Aí Deus diz assim: olha, trabalha, corre, estuda, mas tem um dia da semana que eu não quero que você toque, que é o sábado. E toda semana Satanás diz assim: é mentira de Deus. Você só vai passar na faculdade, só vai completar a matéria se você for fazer a prova no sábado. O que Deus deu não basta, não basta ter 6. Você tem que ter quanto? Tocar em quantos? Nos 7, você tem que ter tudo. Irmãos, o argumento é o mesmo. Todo mês Deus me dá o meu sustento, todo mês. Aí Deus diz assim: tem uma parte, para você não esquecer que tudo é meu, tem uma parte que eu não quero que você toque. A Bíblia chama de dízimos e ofertas. E todo mês Satanás diz assim: é mentira de Deus.
Você só vai ser completo, você só vai ser pleno quando você tiver tudo, quando você tocar em tudo, inclusive o que Deus disse que você não deveria tocar. É o mesmo argumento. Então entenda, o crente só tem um tipo de crise, é a crise com o seu Deus. Nós só enfrentamos um tipo de crise, é a crise com o nosso Deus. Quando a faculdade diz, vá fazer a prova no sábado, a crise não é com a faculdade, não é com o professor, nem com a coordenação. É a crise agora com Deus, de confiar ou não confiar em Deus. Essa é a crise. Nós não temos outro tipo de crise. A nossa crise não é com dinheiro, não é com recursos, é com Deus. Se vamos ou não acreditar que Ele disse, seja fiel e vou continuar do teu lado. A nossa crise não é com a mulher que está tentando, com o homem que está tentando para nos afastar do casamento. A nossa crise é com o nosso Deus que disse, você é esposo dessa e permaneça com ela. A nossa grande crise nessa vida é de confiar ou não confiar no nosso Deus. E sabem, nós sabemos hoje, Satanás estava mentindo porque ele é um mentiroso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Quando Satanás promete a Eva que se ela comer do fruto ela vai ser completa, ele estava mentindo do jeito que ele está mentindo hoje. Quando ele diz a um homem casado que se ele tiver relacionamento com outra mulher ele vai ser mais feliz, ele está mentindo, é mentira dele. E quantas vezes já tive a infelicidade de conversar com amigos que a lágrimas diziam, era mentira, eu achava que seria feliz, eu achava que ia experimentar coisas que eu nunca experimentei na vida, e eu estou vazio e angustiado, porque sempre é mentira de Satanás, porque desde o começo a Bíblia diz que ele é um mentiroso. Quando ele diz a um jovem que vai fazer a prova no sábado, é a única maneira, ele está mentindo, não é a única maneira. Sabem, o plano original de Satanás era tentar Adão e Eva. E se tentasse, ele pensou, eu vou tentar e tentar. Se Adão e Eva caírem em pecado, Deus só vai ter duas saídas. Ou Deus vai passar a mão na cabeça de Adão e Eva, vai dizer, tem nada não, foi só um fruto, deixa para lá. E ele pensou, e se Deus passar a mão na cabeça de Adão e Eva, eu vou dizer, peraí, se vai passar a mão na cabeça deles, tem que passar na minha também. Ou, ele disse, Deus vai ficar com tanta mágoa de Adão e Eva, que vai destruir Adão e Eva. Aí eu vou dizer, tá vendo? Bem que eu disse. Eu não disse desde o começo que Deus é injusto, tá aí. Então ele pensou, ou Deus vai passar a mão na cabeça, ou Deus vai destruir. Os dois servem para mim. O que Satanás não sabia era da grandiosidade do plano que estava pronto desde a fundação, desde a eternidade, que está em 3:21, Gênesis 3:21, para mim um dos versículos mais lindos da Bíblia, Gênesis 3:21. Quando Adão e Eva caíram em pecado, Gênesis 3:21 diz que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e fez o quê? O que Satanás não sabia é que Deus nem ia passar a mão na cabeça, nem ia destruí-los. Deus iria assumir a culpa. E Deus iria oferecer uma oportunidade de vida para Adão e Eva. Então, se você quiser entender o plano da salvação, você tem que entender três coisas. Primeiro, você é pecador. Segundo, Jesus Cristo veio para a cruz do Calvário para resolver o problema do seu e do meu pecado. Terceiro, esse Jesus que morreu na cruz do Calvário vai voltar e vai nos levar para sermos donos de tudo de novo. Esse é o plano da salvação. Você perdeu porque é pecador, Jesus Cristo te oferece novamente na cruz do Calvário e Jesus Cristo vai voltar para devolver tudo. Então vejam, Gênesis 1 e 2 é a história da tua família. Jesus Cristo está voltando e vai devolver tudo, todas as árvores, todas as plantas, toda a vida, toda a paz. Tudo que o pecado nos tirou, Jesus Cristo está voltando para nos devolver. Então, quando você lê Gênesis 1 e 2, não leia como a história de Adão e Eva. Leia como a história da sua família, porque você vai entrar pelas portas de pérola com tua família. E Jesus vai dizer assim, tudo é vosso novamente. Deus seja louvado por isso. Se eu perguntar a você quantos querem voltar para o céu, para serem donos de tudo que o pecado nos tirou novamente, o que é que você diz? Eu quero. Meus irmãos, mas aí tem um problema seríssimo. Quando o pecado entrou em nosso coração, o mais terrível que ele fez conosco foi nos tornar egoístas. E um coração egoísta não pode voltar para o céu e ser dono de tudo de novo, porque se nós formos donos de tudo de novo, com o coração egoísta que nós temos, nós vamos causar maior confusão no céu.
Eu costumo dizer que se alguém com coração egoísta, do jeito que nós ainda temos, chegar no céu e entrar na rua de ouro, a primeira coisa que vai fazer é procurar uma picareta, procurar um saco, tentar arrancar a rua de ouro, botar no saco e procurar onde vender. Quando a gente chegar no céu e ver a parede de pedras preciosas, com o coração egoísta que nós ainda temos, a gente vai dar um jeito de arrancar aquilo lá para arrumar onde vender. Quando o anjo disser assim, seja bem-vindo, está aqui sua casa, com o coração egoísta que nós temos, nós vamos dizer, não quero essa não, eu quero a do vizinho que é melhor do que a minha. Por que eu estou recebendo essa? Irmãos, nenhum coração egoísta pode ser dono de tudo, nenhum. E nenhum coração egoísta vai poder contemplar as portas de pérola do céu. Pastor, mas quando Jesus voltar, nós não vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos? Vamos, de um monte de mazelas, menos do egoísmo. Sabe o que é que o Espírito de Profecia diz? O Lar Adventista, página 319, diz assim: muitos estão enganando a si mesmo por pensar que o caráter será transformado quando Jesus voltar. Não haverá conversão de coração quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens. Temos que nos arrepender do nosso egoísmo aqui. E pela graça de Cristo precisamos vencê-lo enquanto dura a graça. Aqui é o lugar para nos prepararmos para as portas celestiais. Lar Adventista, página 319. Irmãos, não seremos transformados do egoísmo na porta do céu. Temos que ser transformados onde? Aqui, deixa eu te dizer. O egoísmo é o pior do pior do pior que o pecado fez conosco. O pior que o pecado fez conosco foi nos tornar egoístas. Porque o egoísmo é a base de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados têm uma base só: o nosso coração é egoísta. E o egoísmo está destruindo o nosso casamento. O egoísmo está destruindo a criação dos filhos. O egoísmo está destruindo a relação com as pessoas. Querem ver? Por que é que um homem ou uma mulher comete adultério? Ele comete adultério, ou ela, porque ele sente desejos sexuais e ele não quer saber o que a igreja vai sentir, o que a esposa ou o esposo vai sentir, o que os filhos vão sentir, o que Deus vai sentir. Ele só quer satisfazer ele mesmo. Qual é a melhor palavra para descrever essa atitude? Egoísmo. Por que é que nós mentimos? Nós mentimos porque nos encontramos numa situação difícil. Aí pensamos assim: se eu falar a verdade eu me dou mal, mas se eu mentir eu escapo. Então não quero nem saber quem vai se dar mal, contanto que eu escape. Qual é a melhor palavra para descrever essa atitude? Egoísmo. O egoísmo é o que está acabando com o nosso relacionamento, com os casamentos, com a criação dos filhos, com as relações na igreja. E tem gente que diz: não, pastor, o problema do meu casamento não é o egoísmo. O problema do meu casamento é essa mulher que eu estou casado com ela. Então vou deixar essa mulher e vou casar com outra. Porque o problema não é o egoísmo, o problema é essa mulher. As estatísticas dizem que 50% dos casamentos estão acabando em divórcio. 70% dos segundos casamentos estão acabando em divórcio. E quase 90% dos terceiros casamentos estão acabando em divórcio. Porque a solução não é mudar o teu casamento de terreno. A solução é mudar a semente do teu coração. Eu não estou dizendo que se você está no segundo ou terceiro casamento, você vai terminar em divórcio. A estatística também não diz isso. Eu só estou dizendo que você tem que buscar muito mais a Deus para que o egoísmo que acabou o primeiro não acabe o segundo ou terceiro em que você está. Então entenda uma coisa em nome de Jesus: não adianta mudar a tua família de terreno. Você tem que mudar a semente do coração. Porque você pode plantar teu casamento em 500 outros casamentos, que seu coração é egoísta, só vai brotar o quê? Só vai brotar egoísmo. Um dia eu conversei com um casal e ele disse: não, pastor, olha, nós agradecemos, mas o nosso problema, a solução para a gente é ir para Paris, passar uma nova lua de mel. A gente está precisando de uma nova lua de mel. Essa é a solução. E foram para Paris, me mandaram um monte de fotos, 15 dias maravilhosos. E voltaram para briga e separação. Porque não adianta mudar de terreno. Não adianta ir para a América, para a Europa. Não adianta. Se o teu coração é egoísta, só vai brotar egoísmo. Então entende uma coisa em nome de Jesus: nós somos egoístas. E o egoísmo está acabando nossos relacionamentos. Mas o pior que o egoísmo está fazendo conosco é nos tirando a possibilidade de voltar para o céu e receber tudo de novo. Porque um coração egoísta não pode ser dono de tudo. E no céu nós vamos ser donos de tudo. A rua vai ser de ouro, as paredes vão ser de pedras preciosas, e tudo que Gênesis 1 era oferecido para Adão e Eva vai ser devolvido
para cada um de nós quando Jesus voltar. Então no teu coração você tem que estar perguntando assim: pastor, e agora? Me permitam concluir o sermão com a resposta de Deus para curar o egoísmo do coração do homem. Para curar o nosso egoísmo, a solução de Deus é nos dar coisas para cuidarmos. E da maneira como você cuida dessas coisas, o egoísmo vai sendo arrancado do seu coração ou arraigado no seu coração, reforçado no seu coração. Deixa eu ilustrar. A Bíblia diz que o seu corpo não é seu. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, toda vez que você está em frente a uma mesa cheia de comida, aí você pensa assim: por mim mesmo, se o corpo fosse meu, eu ia comer tudo que tem nessa mesa, ia comer até a tampa da panela. Mas o corpo não me pertence. Esse corpo pertence a quem? Então eu não vou comer o que eu gosto, eu não vou comer o que eu quero, eu vou comer o que agrada a quem? Irmãos, quando você toma a decisão de comer, de cuidar do teu corpo do jeito que agrada a Deus, não tem nada a ver com emagrecer e nem viver até 110 anos. O principal motivo que Deus pede que você honre a Ele com o teu corpo é porque o corpo não é teu. E quando você faz o que você não quer, mas faz o que Deus quer, o egoísmo está sendo o quê? Essa é a maneira de Deus arrancar o egoísmo. Todo dia eu faço atividade física, todo dia. Mas eu não faço atividade física para emagrecer, que não cabe mais magreza em mim. Se o corpo fosse meu, eu não fazia atividade física, eu ficava dormindo, porque eu gosto de dormir, não de fazer atividade física. Mas quando eu saio de casa para fazer atividade física, sabe por que eu faço? Porque eu percebi que o dono do meu corpo se agrada disso. E quando ao invés de ficar deitado, eu levanto para exercitar meu corpo, eu estou dizendo: Santo Deus, eu estou fazendo isso porque o corpo pertence ao Senhor, eu quero glorificar o Senhor agora, fazendo atividade física. A Bíblia diz que o tempo não é seu, o tempo pertence a Deus, é um presente que Ele deu para você cuidar. Então quando você chega da igreja, o dia todo na igreja, aí você pensa à noite: eu vou hoje à noite, passei muito tempo na igreja, vou ficar até 1h da manhã aqui assistindo, acessando a internet. Aí você pensa: mas o tempo não é meu, então eu não vou usar o tempo do jeito que me agrada, eu vou usar o tempo do jeito que agrada a Deus. E eu sei como Deus quer que eu use meu tempo, eu vou dormir cedo, para amanhã eu poder acordar de madrugada e começar o primeiro dia da semana na presença de Deus. Quando você faz isso com o teu tempo, não tem nada a ver com o que a igreja manda, com regra. Sabe o que tem a ver? Com você parar de fazer do jeito que você quer e começar a fazer do jeito que Deus quer. E o egoísmo está sendo o quê? Toda vez que você para de fazer do jeito que você quer e começa a fazer do jeito que Deus sabe que você quer, o egoísmo está sendo arrancado. Quando você recebe seu dinheiro no final do mês, aí você pensa: se o dinheiro fosse meu, eu estourava esse dinheiro todo. Pagava a dívida antiga, fazia a dívida nova, mas a Bíblia diz que esse dinheiro não é meu, pertence a Deus. Então eu vou honrar a Deus com a primícia, é o que a Bíblia diz. Quando você devolve os dízimos e ofertas, não tem nada a ver com pagar pastor nem sustentar a igreja. Tem a ver com o método de Deus de arrancar o egoísmo do teu coração, para que você pare de fazer só o que você quer e comece a fazer do jeito que Deus quer. Esse é o método de Deus de fazer com que você não seja egoísta. Sabe por quê? Porque o que estamos vivendo aqui, meus irmãos, é um preparo para o que vamos viver lá. Deus está dizendo assim: Josanã, cuida bem desse corpo que vai durar no máximo 100 anos. Porque quando você chegar aqui no céu, você não vai receber um corpo que vai durar 100 anos. Você vai cuidar de um corpo que é eterno. Mas como é que você vai cuidar de um corpo eterno no céu se você foi incapaz de cuidar de um corpo que durava 80 anos na terra? Josanã, cuida bem das 24 horas que eu estou te dando, me honra com essas 24 horas, porque quando você chegar aqui no céu, você não vai mais receber um tempo de 24 horas, você vai receber um tempo que vai durar de eternidade em eternidade. Mas se num tempo de 24 horas você diz que não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de fazer o culto com a tua família, como é que você vai honrar a Deus com a eternidade para cuidar? Josanã, cuida bem dos recursos que eu estou te dando. Esses poucos reais que você tem, cuida bem deles, me honra com eles. Porque quando você chegar aqui na minha casa, você não vai receber reais, você não vai receber salário mínimo. Você vai morar numa cidade que a rua é de ouro e que as paredes são de pedras preciosas. Mas se você é incapaz de me honrar com alguns poucos reais, como você acha que vai me honrar com uma rua de ouro e uma parede de pedras preciosas e tudo que você vai receber? Então o que estamos vivendo hoje, meus irmãos, é simplesmente um preparo de Deus para arrancar o nosso egoísmo, transformar o nosso caráter, para voltarmos para o céu e sermos donos de quanto?
de tudo de novo. A primeira vez que alguém ofereceu alguma coisa a Deus foi em Gênesis capítulo 4. Você pode abrir? Gênesis 4, verso 1 diz assim: concebeu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Ao final de alguns dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Alguns dizem assim: Deus gostou da oferta de Abel e Deus não gostou da oferta de Caim. Não é isso que diz o texto bíblico. Sabe o que é que diz o texto bíblico que você acabou de ler? Agradou-se o Senhor de Abel. O que Deus gostou não foi o que Abel ofereceu. O que Deus gostou foi do coração de Abel, que não era egoísta e que não queria fazer só o que ele queria. Aqui diz: não se agradou o Senhor de Caim. É isso que está dizendo. Aí não diz que Deus não se agradou da oferta de Caim. Diz assim: não se agradou o Senhor de Caim. E porque não se agradou de Caim, também não se agradou do que Caim ofereceu. O que desagradou a Deus não foi o que Caim ofereceu. O que desagradou a Deus foi o coração egoísta de Caim, que só queria fazer do jeito dele. E tudo que um coração egoísta oferece a Deus não agrada a Deus. Então entenda: não há um lugar na Bíblia que Deus diz que quer o sábado somente. Irmãos, a Bíblia inteira diz que Deus quer tudo. Deus quer o domingo, Deus quer a segunda, Deus quer a terça, Deus quer a quarta, Deus quer a quinta, Deus quer a sexta. E o sábado é para celebrar um Deus que você passou a semana com Ele. Se você não buscou a Deus no domingo, não buscou a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, aí vem na igreja: pronto, Senhor, está aqui o sábado que o Senhor quer. Sabe o que é que Deus vai te dizer? Eu não me agradei de você, porque você foi egoísta a semana toda. Você só usou o seu tempo do jeito que queria. E também não me agrado do sábado que você está guardando, porque você vem guardar o sábado depois de ter passado a semana toda longe de mim. Não se agradou o Senhor de Josanã, porque Josanã passou a semana longe de Deus. E como não se agradou de Josanã, o sábado também não serve para tapar essa brecha. É por isso que tem versículos em Isaías e Malaquias, irmãos, que Deus diz assim: eu estou cansado dos sábados que vocês guardam. Já viram esses versículos? Eu estou cansado dos sábados. Não é que Deus está dizendo: eu não quero mais que você guarde o sábado. Deus está dizendo: eu não quero que você venha para o sábado depois de uma semana longe de mim. Eu queria você a semana toda. Eu queria você a semana toda, porque eu quero tudo seu aqui, para que eu possa te devolver tudo lá. O último versículo dessa manhã, e eu concluo com uma história. Apocalipse fala de quem vai ser salvo. Um dos capítulos mais lindos de Apocalipse, capítulo 12. E aqui está dizendo quem serão os salvos, quem serão os vitoriosos. Apocalipse 12, 11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, pois não amaram a própria vida, mesmo diante. Quem serão os vencedores? Seria mais fácil para a gente se Apocalipse dissesse assim: os vencedores são os adventistas do sétimo dia. Mas a Bíblia não diz isso, porque Deus sabe que mesmo entre os adventistas do sétimo dia, há alguns que não serão vencedores. Por quê? Aqui diz: porque não lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso que estudamos na lição da Escola Sabatina dessa semana. Segundo, não amam a própria vida, mesmo diante. Sabe quem são os vitoriosos? É quem parou de amar a própria vida e começou a amar a vida que Deus tinha para ele. Sabe qual é o nosso problema? Nós amamos muito comer o que nos agrada, dormir na hora que nos agrada, acessar o que nos agrada, ouvir o que nos agrada, ler a Bíblia quando nos agrada, fazer o culto com a família quando nos agrada. Os salvos, Apocalipse diz, são os que pararam de amar a própria vida. E quando tinham que escolher entre amar a própria vida e a morte, eles diziam assim: eu prefiro a morte, porque eu parei de amar a própria vida. Eu amo a vida que Deus tem para mim. E sabe qual é a vida que Deus tem para você e para mim? Mais Bíblia aberta, mais madrugadas na presença dEle, talvez menos Netflix. A vida que Deus tem para você é uma vida que você cuida mais do corpo, e você sabe disso e eu sei disso. A vida que Deus tem para mim e para você é uma vida mais na presença dEle.
Alguns anos atrás eu tive o privilégio de participar de um encontro e ouvi um missionário norte-americano chamado Wes Stanford. Esse missionário faz parte de uma ONG que viaja pelo mundo inteiro ajudando os países que estão sofrendo perseguição religiosa. E as pessoas dessa ONG arriscam a vida para ir lá levar conforto, levar às vezes Bíblia escondida para essas pessoas. E ele ficou responsável por 13 anos de ajudar a igreja na Etiópia. A Etiópia, um país na África, passou 13 anos sobre o regime comunista. Quando o regime comunista tomou a Etiópia, lacrou todas as igrejas, proibiu culto, proibiu Bíblia, proibiu reunião, proibiu pregação, proibiu crer em Jesus. E os irmãos que permaneceram se reuniam escondidos nas catatumbas, nas florestas, no escuro, de maneira clandestina. E um dia, ele foi para uma cidade no sul da Etiópia chamada Sodo. E lá ele conheceu um pastor etíope chamado Tadessa Assad, um homem de Deus. Um homem que havia sido preso, espancado várias vezes, mas permanecia firme. E a especialidade desse pastor era pregar onde tinha um funeral. Onde tinha um funeral, ele ia lá. Só que tinha um problema. Quando a polícia sabia onde tinha um funeral, ia lá, via o pastor pregando, prendia o pastor, soltava e ele voltava a pregar. Espancava o pastor, ele voltava a pregar. E aí um dia a polícia comunista disse: nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa. Toda vez que a gente solta ele volta a pregar, agora ele vai ficar preso. E o pastor Tadessa pensou: já que eu vou ficar preso, vou pregar aqui. E levou 22 detentos a Jesus. A polícia ficou com tanta raiva que espalhou na cidade que iria matar o pastor Tadessa para servir de exemplo para ninguém querer seguir Jesus Cristo. E disseram na cidade de Sodo que o pastor Tadessa seria eletrocutado, só que eles não tinham cadeira elétrica. Então eles anunciaram na cidade que na praça central da cidade o pastor Tadessa seria eletrocutado. E eles pegaram fios desencapados, colocaram numa árvore, amarraram o pastor Tadessa nos fios desencapados, uma multidão veio assistir. Eles começaram um discurso contra o cristianismo, deram 1 minuto para o pastor orar, e alguém lá puxou a chave para a corrente elétrica passar, mas alguma coisa aconteceu, houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado, a corrente elétrica não chegou lá e o pastor Tadessa ficou vivo. Eles desamarraram o pastor, disseram: olha, alguém vai consertar essa gambiarra aqui, ele vai de novo para a prisão, pode voltar amanhã às 9 horas da manhã, que amanhã ele vai ser morto. Mandaram o pastor Tadessa, alguém veio lá, passou o dia consertando, e o pastor Tadessa pensou: já que eu vou morrer amanhã, vou passar o dia louvando a Deus e orando. E no outro dia, 9 horas da manhã, esse missionário estava lá no meio da multidão assistindo. Ele disse que novamente levaram o pastor Tadessa, amarraram os fios desencapados no braço dele, puxaram a chave para a corrente elétrica e novamente uma explosão para todo lado, fumaça e faísca para todo lado, e a corrente elétrica não passou. Alguma coisa aconteceu de novo. E disse que a multidão apertou e começou a gritar, e a polícia ficou sem saber o que fazer, desamarrou o pastor, deixou ele sair. E esse missionário foi atrás do pastor e perguntou: pastor, para onde é que o senhor vai? O que é que um homem que passou 2 vezes seguidas pela morte vai fazer? Ele disse assim: eu soube que tem um funeral ali, eu vou pregar. E o missionário disse que falou: pastor Tadessa, eu represento milhares de cristãos na América e nós estamos orando intensamente por vocês aqui na Etiópia. E disse que o pastor Tadessa se virou, ficou com o rosto sério e disse: vocês na América estão orando por nós? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E o pastor perguntou, o missionário perguntou: mas por que vocês estão orando por nós, se vocês é que estão enfrentando a perseguição? E ele disse assim: missionário, você está vendo a nossa situação. Todo cristão na Etiópia, ele acorda pensando assim: esse pode ser meu último dia de vida. Todo cristão na Etiópia, ele acorda pensando: pode ser que hoje a polícia entre aqui, me prenda, me espanque ou me mate. Então todo cristão na Etiópia passa o dia em oração. Não importa o que a gente faça, vai cuidar da roça, vai cuidar do gado, não importa. Todo cristão na Etiópia passa o dia em oração, porque sabe que aquele pode ser o seu último dia de vida. Mas eu soube que as coisas vão muito bem na América. E tem cristãos que passam o dia inteiro sem orar. É verdade que tem cristão na América que passa o dia inteiro sem orar. E o missionário disse assim: é verdade. E ele falou: você está vendo nossa situação? Nós não podemos nos reunir. Mas o Senhor já viu, muitos lugares nós nos reunimos escondidos, porque nós precisamos tanto do corpo de Cristo. Nós precisamos tanto um do outro, que mesmo muitos tendo sido espancados e mortos e presos, nós nos reunimos nas catatumbas, nas florestas, nas cavernas, porque nós precisamos do corpo de Cristo, nós precisamos estar juntos. Mas eu soube que na América tem igreja em toda esquina.
E mesmo podendo ir para a igreja a hora que quiser, sem que a polícia entre pela porta da igreja e lhe arraste e lhe espanque. Tem cristão na América que no dia do culto fica na televisão e não vai para a igreja. É verdade que tem crente na América que no dia de culto não vai para o culto. E ele disse assim: é verdade, missionário, pastor. E ele disse assim: missionário, na minha congregação inteira eu só tinha uma Bíblia, a minha. Mas eu comecei a perceber que era perigoso ter essa Bíblia, porque se a polícia pegasse, iria destruir a Bíblia, e eu não podia, era a única que eu tinha. Então eu reuni minha congregação à noite e rasguei página por página, e fui dando algumas páginas para todo mundo que sabia ler. Era mais fácil esconder pedaços da Bíblia do que uma Bíblia inteira. Então cada um pegou um pedaço da Bíblia. E à noite, quando eu estou pregando, missionário, no escuro, meia-noite, no meio do meu sermão eu digo assim: eu preciso de Isaías 53, quem tem Isaías 53? E lá do meio do escuro, uma pessoa do fundo do coração recita, porque ele decorou aquelas páginas da Bíblia, e ele recita do fundo do coração o capítulo e o versículo que eu estou precisando. Mas eu soube que na América vocês têm 8, 10 Bíblias em casa, e eu soube que na América tem crente que passa a semana inteira sem ler a Bíblia. É verdade que tem crente que tem 8, 10 Bíblias em casa e passa a semana sem ler nenhuma. E ele disse assim: missionário, eu entendi, ore, pastor, eu entendi, ore por nós, nós é que precisamos de oração. Irmãos, nós urgentemente precisamos de oração. Porque a vida que nós vivemos, infelizmente, está apenas reforçando o nosso egoísmo e não arrancando o nosso egoísmo. Infelizmente, nós estamos fazendo mais o que nos agrada, nas coisas simples, não são coisas grandiosas. Porque quando você se tornou adventista, você deixou um monte de coisa ruim para se tornar adventista. Um deixou a prostituição, outro deixou a droga, outro deixou isso. Mas para se tornar salvo, você tem que começar a deixar coisas boas para escolher coisas melhores. Isso torna um discípulo. O que torna alguém discípulo é a decisão de dizer: eu ia assistir um bom filme até meia-noite, mas eu não vou assistir um bom filme, eu vou dormir cedo, porque melhor do que assistir um bom filme até meia-noite é acordar de madrugada para começar o dia na presença de Deus. É começar a deixar coisas boas para escolher coisas melhores. Então eu tenho um convite a fazer para vocês essa manhã. Quantos querem dizer: Senhor, eu sou egoísta, e o egoísmo está acabando o meu casamento, minhas relações, mas o pior que o egoísmo está fazendo comigo é me tirando a possibilidade de voltar para o céu, e eu quero voltar para o céu. Eu quero ouvir Jesus Cristo dizendo: sejam bem-vindos, o reino novamente é de vocês. Tudo que Adão e Eva perderam é de vocês novamente. E naquele momento, Senhor, eu não quero olhar para a pedra de ouro, para a rua de ouro, nem para as paredes. Eu quero olhar para o rosto de Jesus, que foi alguém que eu aprendi a olhar todo dia quando estava na terra. Você vai ouvir uma música nesse momento. Enquanto você estiver ouvindo essa música, converse com Deus sobre o que você entendeu, e ao final eu vou convidá-lo a tomar uma decisão e finalizarmos com oração. Ouça com atenção a música que o grupo vai louvar. Feche os seus olhos, onde você está. Converse com Deus e ao final nós vamos orar. Faço
você se coloque em pé, nem que você levante a mão. Porque é quase automático, né? O apelo é assim, quando um levanta, aí todo mundo... E apelo não pode ser algo automático. Apelo tem que ser algo pessoal. Então não vou pedir que você simplesmente se coloque em pé ou levante a mão. Eu vou pedir que você diga: Santo Deus, eu entendi. Essa mensagem não era para a igreja, era para mim. Eu tenho usado o meu corpo de maneira egoísta. Eu tenho usado o meu tempo de maneira egoísta. Eu tenho usado o meu dinheiro de maneira egoísta. E de hoje em diante eu quero pedir a tua ajuda. Eu estou te autorizando, arranca o egoísmo do meu coração, porque eu quero voltar para o céu. Feche os seus olhos e vamos pedir isso a Deus. Querido Pai, eu te peço que o Espírito Santo personalize essa mensagem e vá em cada coração nesse momento e diga: meu filho, para você é isso aqui. Você tem usado o teu corpo de maneira que só está agradando a você, não a Deus. Isso só está tornando você mais e mais egoísta. Para outro, o Espírito Santo está dizendo: você está tratando sua esposa de maneira egoísta, só do jeito que você quer, com agressividade, com dureza. Para outro, o Espírito Santo está dizendo: você está namorando de um jeito que só agrada a você, satisfazendo os teus desejos, e isso só está tornando você mais e mais egoísta. Para outro, o Espírito Santo vai dizer: você está usando o teu dinheiro de maneira que só reforça o teu egoísmo, e você nunca vai conseguir ser dono de tudo no céu, porque você não teve capacidade de cuidar de tudo que Deus te deu aqui. Então, Santo Deus, que essa manhã o Espírito Santo visite cada coração, personalize essa mensagem, e que possamos ter a ousadia e a coragem de dizer: Santo Deus, eu te autorizo, arranca o egoísmo do meu coração, porque eu quero ver o rosto glorioso de Jesus, e eu quero que quando eu veja esse rosto, a única coisa que realmente me chame a atenção no céu seja o glorioso rosto de Jesus, porque aqui na terra eu já entreguei os dons, os bens, o tempo, tudo a Deus. E quando eu receber a vida eterna, a riqueza eterna e o tempo eterno, eu vou poder administrá-los com sabedoria lá, porque já comecei a fazer aqui. Toma-nos em teus braços, nos leva em paz para casa, nos traz à tarde para continuarmos ouvindo a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.